Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Caju chega, para onde convidados na linha, nós vamos bem analisar. Bom, aqueles que gostam de política internacional, nós vamos bem analisar a situação na Senegal. Só vamos aqui explicar a vós. Ora que casa de vizinho está também direito, se incêndio tem lá, ou está por parar. Acá o casa também bem pega fogo. Muito bem. Eu vinha convidados na linha, então, gente que perceber de matérias aqui, com o Senegal, muito bem. Bom, é outro palio, nós somos aqui, opera oficial. Nós somos aqui, quando vai acontecer, muito bem. Não sei que gente um pouco suficiente na linha. Tem aqui, conhece ainda Brahma jornalista, pensa Brahma gosta na parte da linha. Não vai para analisar. Habemos novo primeiro-ministro no Senegal. É importante para nós analisar a situação do Senegal naquele contexto. Isso aqui, como fala vos, é muito importante para nós analisar a situação do Senegal. Bom, antes de vai para bagunça, me se chama gente de atenção. Muito bem. Essa maneira como fala vos, ora aqui sim de fogo na casa do vizinho, a não tem que limpar, não usa, porque possivelmente o fogo sai está bem diretamente também para não casa. Então não está com grande expectativa sobre a situação política na Senegal. Muito bem. Mas se chama gente atenção, não usa antes de entrar na gente, não tem linha aberta, mas de uma forma seletiva, para gente dar opinião sem insulto, sem nada. Apesar de não vai para tentar limitar, mas não tem aqueles que não sabem como é não convidado especial. Não tem não convidados especial. Portanto, aquelas que têm limites. Muito bem. Mas antes de que ela miste, só explica a gente uma coisa. Conta a gente de como é. Não é aqueles que estão falando assim, Gervasi. Uma vai para diante, uma riba que traz na situação de Senegal, não sei o quê. Explica a gente de como é. Situação de Senegal. É como a gente explica a gente. Política.
e está facido com a cabeça, é com o coração. A nós na Guiné, a gente está fazendo política aqui com o coração. Por exemplo, na atual situação do Senegal, não há posicionamentos de gente, é natural. Então, a cara quem está posicionar, falou como Jomai faz cabali, Jomai faz isto, Sonko cabali, Sonko isto, essas coisas assim. Não entende, na qualquer aspecto, por exemplo, qualquer conhecimento que não tem suficiente de política senegalesa, tem a ponto de não tentar avaliar que duas personalidades de Pastef, independentemente de duas personalidades de Pastef, eles e dois amigos irmãos que traçam esse caminho e vêm junto e têm esse conhecimento, essa amizade, além de vida política, depois é continuar adiante junto na política, é vai para a prisão junto, é fazer confiança em outro, é tomar poder e politicamente é vir ter essa divergência. Então, a nós não compreende gentes, a nós um dia, a divisão política na Guiné está tão dividido até um certo ponto que o cara aqui, por exemplo, está fazendo só eleições consoante, ou seja, a gente está fazendo análise, o cara aqui está tirando eleições consoante quem apoia, quem que está perto dele, e assim, no caso, por exemplo, que eles que entendem como apoiante de PA e GC, que na maneira que nós estamos pensando como bom, talvez são com mais próximos e tem que eles que entender como Jomai. Entretanto, o que é que acabará acontecer? E está acabar levando num erro grave. E que erro que o Sissoko estava ganhando nele e soma ponto para frente para ver de novo forma de fazer política com a cabeça, é que o coração mais que cabeça. Muita gente, por exemplo, ora que põe um post de como que dos irmãos de Pastef que decidiram revolucionar Senegal. Tem que continuar adiante junto, gente está entendendo como não tem que fazer, Sonko que faz isto. A mim, não há nenhum tipo de acordo que falaram como automaticamente Sonko terá razão. E caso em coisa está resolvido. A nós não conseguimos coisas bem de fundo, não tem que vai com calma. Nunca olha na minha opinião, se Jomai nasceram tão parvo, porque tem nenhum tipo de base, percebe como Pastef que levar para poder, Sonko tem essa força, ele falou assim como e dá que Sonko não fica não tenta fazer não. Depois coisa que Guineense tem que tirar cavalinho de chuva. Para ver o que é que manda na falência. Filho de Guiné gosta de pindra. Em vez de não resolver o problema, não está falando serial, União Africana na bem, e se ganhar Sonko na Senegal, que é a forma que de falar. Mas sempre enquanto a gente diz como na situação do Senegal, e que a pessoa em si que tem interesse, a gente sempre vai entender que é que está a falar um país viável. Um país viável, um país, por exemplo, que está para primários de leis, um país, no mínimo, que está a respeitar um Estado de Direito. E que a pessoa que tem interesse, que é que tem importar em instituição. Donald Trump, por vir a todo tipo de maneira que investir. Europa nega, vai se traz na guerra de Irão. E fazer ameaça, e não tirar tropa na Alemanha, e não reduzir não sei o que, e não fazer que de NATO. Ele Trump ele em si que está a fazer que vai dozia. Mas a instituição americana tem força. E interesse de que lá, Trump com a política só tenta fazer, é comandar, mesmo retirada de tropa, de coisa, a instituição americana não convidar, naquele caso, não para o poder judicial, Congresso não convidado, os casos que está faz lei, que é o que a gente está discutindo, que a Trump não tem só se vontade. Então, portanto, na Senegal, instituições senegalesas que estão cimentadas anos, eles que têm interesse sobre Guiné-Bissau. E qualquer alguém que vai para aquele só que por lá tem decidir. É que manda nós nunca não poder pensar como resolver o problema não tem de legal na mão do Senegal. Que é um erro grande que não está cometido. Não tem nenhuma garantia de como se você tirar Jomai faz depois Sonko e o problema de Guiné não está resolvido, ou Sonko não para papel que se Sonko embalo. Não. E que assim, na geopolítica que existe grande coisa, só o interesse que existe lá. Que não garantiu o interesse, que ela simplesmente o que tem diante de não por pensar para milagre bem. E depois não por pensar na próxima Senegal não resolver o problema, porque o Senegal tem esse problema. Eles que resolver eles, como aqui sal, essas que enfrentam a prisão, seria o que vai para lá, ninguém que vai para lá, eles que lutam
toque cansa é resolver esse problema. Então, a nós não por bater espera poder de outro, por exemplo, não entende como no posicionamento não é problema, por ajudar para resolver o problema de Guiné-Bissau. Não. Nós estamos na cansa na cabeça. Para ver como é o próprio interesse do Senegal. E aliás, a atenção que estamos tendo como a gente, não tem que tomar muito cuidado. Quando houve uma posição privilegiada, onde é que nós não estamos nela? A mim sempre chama a gente atenção ne coisa, manga a gente se entender o porquê que manda Gervaso está contrabalançar. Situação que nós vivemos nela hoje um dia. Guiné Conakry está neutro, que temos este problema que ninguém. Porque um governo que está muito estável, que vem de golpe de Estado. Então, eles é preferir simplesmente tornar neutro. A hoje não porta de entrada e saída. E Senegal. Se não cura de regime, primeira porta de entrada que não tem é Senegal. Não governantes. Ora que sai, primeiro socorro, está doente ou é cura de regime ou se é porta de entrada e Senegal. Se o Cassibi equilibra, leva guerra de Sonko, coisa que cá a nós fica muito de no grande interesse em termos políticos para Jubil. Mas e que tem nada de grande vantagem que Guiné-Bissau tem, para não vai ter na posição de entender como não vai simplesmente para cair o de Jomai Fai. Nós estamos cometendo um erro muito estratégico que se o Cota ganha terreno, que vai admitir, porque não se precisa de tão intriguista, que está aproveitando tipo porque acaba botando um tipo meio pequenino. E vai para tentar falar, boia, apoiante de fulano tal, vai como é que não cobo, não conta vai boss, não faz com cacete. E para ver no gente está turmentada, vai com coração. A nosso problema Senegal para não fazer para não equilibrar. Para ver que a nós não tem que entrar aqui para não prejudicar os governantes que estão na Guiné. Porque no primeiro porta de entrada é Senegal. Se não vira o regime de Senegal contra nós, não tem ninguém que está guerra assim aliado. Então, portanto, o problema do Senegal é que no grande interesse, assim como a gente me citou mal. Eu mais foi que eu tenho que entender outro. E dois jovens democratas, ninguém aqui que caule camal de fita. Eles tudo é guerra para implementar a democracia. Não só tem mais popularidade normal, mas eles tudo gente de Pastef. Eles tudo que lutar, eles tudo que fazer aqui ontem, acaba de entender outro. E depois, gente tem que perceber como na Senegal, a mim vive na Senegal 2 anos, não trabalhar lá. Minha mãe está doente lá que cura e morre, não terá lá na Senegal, lá na San Lazare, no cemitério católico. Política na Senegal é tão avançado que a gente está perceber como a senegalês, política na Senegal, e que só escusa, próprio ser forças de defesa e segurança. Tudo está muito bem, quer dizer, Senegal é um país, como é que eu posso falar você? Ele está muito longe de nós. Sabe o que é próprio Dakar? Eu estou como está num mundo completamente diferente que Guiné-Bissau. Então, se tropas, se que tudo com os índices limites está nele. É que até entrevista, por exemplo, na política, pode falar isso como o presidente falou como se dia acabar a sair, um cara sai, sem falar, o amigo está mandando meu chefe, o único amigo que não, aquilo na Senegal, o que tem hipótese? O que tem hipótese de que lá. Então, portanto, quando pensa de como problema na Senegal, por exemplo, se não vai não tomar partido, que ele não ajuda para resolver o problema, não. Tá bem? Muito bem. E existia primeiro-ministro. O que é que me mostra a voz? E para a gente ver situação política na Senegal, como é que é julgado. Senhor, não falar senhor, uma Sonko, se partido Pastef, partido do Jomai Fai, aonde tem esses dados que é muito interessante. Enquanto a como a estabilidade na Senegal e tem sempre a ver com eleição simultânea. Ou seja, desde 1960, eleição legislativa que presidencial está cair junto. Se sistema e presidencialista, o que é que está acontecendo na Senegal? O presidente faz conta como Domingos, o presidente do PAGC. Na Senegal, e está sendo logo candidato para a presidência da República. Logo, eleição estava sendo no mesmo dia. Que popularidade que o Domingos vem para ganhar a eleição presidencial? Que ele está ganhando que é legislativa. O que é que estava a passar? Que logo o presidente está a trabalhar à vontade, que está a ser o programa só de partido. Está a ser esse programa porque ele que impulsiona. Oh, desculpa.
Muito bem, boa desculpa. Primeiro, não vai entrar no primeiro convidado, Sana. Sana está na linha. Bom, quem que conhece Sana Alexandre Diallo, ele guineense e nasce na Senegal. Ou seja, na Senegal que nasce e vim para Guiné-Bissau na 2011. Ele pariu na Senegal, estuda na Senegal e vim para Guiné-Bissau na 2011. Então ele é alguém que conhece política senegalesa muito bem, independentemente da situação de Guiné-Bissau, e conhece mais na política senegal de Guiné-Bissau, porque ele aqui pariu nele, ele aqui estuda, ele vim para Guiné na 2011. Muito bem. Então, portanto, ele vai ser um dos meus primeiros convidados na TC, foi vir para sobre a situação na Senegal, ele conhece perfeitamente. Na Jovem, na Pera Sana, que se convite. Pensa está na linha. Vou desculpar. Jovem Sana. Vou desculpar. Vou desculpar. Jovem Sana. Enya nkasi si enya Facebook nkasi a boss la si bona jobe si ta parsi kaula di pidi convite nkoja nkanoja na ita parsi porque alguien le manda un convite. Muito bem. Alexandre Sana nkanoja vou desculpar. Alexandre Sana. Muito bem, tem Abraham é jornalista, não vai conseguir Alexandre Sana e ela. Muito bem. Sana, boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Ou não bem? Não ouvi perfeitamente. Agora, não ouvi. Muito bem. A mim não ouviu direito, não pensa também ouvintes, não ouvi? Bom, esse Alexandre Diallo, a hoje não está ali na papel sobre política de Guiné, não na papel sobre algumas explicações, não vem para papel sobre política de Senegal. Então, portanto, ele é senegalês, e pariu na Senegal, estuda na Senegal, e cresceu na Senegal, ele vem para Guiné em 2011. E cá hoje que não está papel que sanar sobre política de coisa, então, a mim sim, porque é que mandar um convidado, ele é conhecedor muito bem de política de Senegal. Sana? Sim, doutor. Muito bem. Primeiramente, na boa opinião, o que é que você acha? Vou começar com alguém que conhece boa política lá muito bem. Porque nós estamos perante uma revolução. Nós estamos perante uma revolução na Senegal, onde aqui parece grupos de nova geração que decidiram criar ruptura. E tem um projeto grande, O que é que você acha entre Diomaye? Será que existe crise mesmo na PASTEF? Porque não é novo desenho que está na parte, de que existe mais uma esperança de Sonko a partir da manhã e ser eleito como primeiramente não do papel da parte. Mas se for contar, não é primeiro-ministro e quem? Se encontrei próximo de PASTEF, é primeiro-ministro quem? O conselho, ele quem? É primeiro-ministro. Primeiro, explicando, ele antes de fazer uma pergunta. Esse quem que é primeiro-ministro? Boa noite, doutor. Boa noite a tudo que eles conseguem. Não falou obrigado pelo convite. Eu não primeiro-ministro de Senegal e um tecnocrata, alguém altamente preparado e também sempre trabalhar, foi DG na BCAO e também um dos celebros do programa Senegal Vision 2050 que o PASTEF propõe, é na busca poder. Então, é alguém que conhece mais ou menos o PASTEF muito próximo do Diomaye, ao mesmo tempo também, e muito próximo do Sonko. Bom, e alguém que sempre está entre os homens e conhece muito bem como é que o PASTEF está funcionando, e conhece muito bem
quais problemas, quais dificuldades que tem no Senegal. E ele também, como alguém que trabalha na área de finanças, um especialista na área de finanças, na macrofinança. Então, mais ou menos, isso é o momento, qual dificuldade que o país não enfrenta, e isso é tudo os dossiês que tem, e também isso é o atual presidente da República, Diomaye Faye, o que não espera dele. Bom, esse perfil, sem dúvidas, que é nomeado, mais ou menos, tensões baixas, devido, entre aspas, não por falar com alguém de consenso, porque é alguém que está de Pastef, e também que todo mundo se relaciona que tem com o Sonko ao mesmo tempo que o presidente. Então, daí ele também não permite a hoje, para todos os programas que não passam para a Assembleia, vai poder passar sem problema, porque há alguém que conhece e alguém também que confia nele, que acha de como, e cada tem aqui que fissura entre o legislativo e o executivo. E então, alguém que pode jogar a ponte entre o primeiro-ministro, entre o presidente da Assembleia, futuramente, caso vencer o Sonko, que o presidente. Porque é alguém que foi próximo de dos homens e trabalha também no projeto do Senegal Visão 2050, que Pastef apresenta o povo do Senegal, o Tchana busca poder. Então, e também alguém que conhece muito bem o antigo sistema de Macky Sall, que estava, porque ele foi um dos diretores também, foi diretor de Macky Sall. O tal na BCAO, Macky Sall, que não pode falar, Macky Sall que leva como diretor geral de BCAO. Então, é alguém que conhece muito bem Senegal e conhece muito bem o cálculo de dificuldades que tem e tudo do grande dossiês que tem na Senegal atualmente e conhece porque trabalha nele. Muito bem, Alexandre. Que é que na fala, a segunda pergunta, mas se só, na boa opinião, saída de Sonko, você acha que existe crise entre ele e o presidente da República, se saída de Sonko? Por exemplo, semana que eu falei, o primeiro-ministro é alguém de consenso, porque tudo que nós já estamos desenhado, e de como Sonko amanhã possivelmente se regressa ao Parlamento e não vai elegido como sendo presidente da Assembleia Nacional Popular. Bom, isso é cuide, porque a nós que não estava na espera, não pensava como Malik que é possível alguém que não vai para apontar. Mas se não fala quem que cuide também, porque nós se vai como a própria Diomaye Faye, que não vai ser também tão estúpido que pega cuide alguém de Pastef, porque para poder evitar bloqueio no Parlamento. Então, o que você acha? Será que existe crise realmente nessa metade? Bom, na verdade, crise que ela tem, que ela ninguém capaz de segundo ideia, é invisível. Crise tem entre Diomaye e Sonko. E que começar hoje, porque o que é a grande verdade é como e sempre que ela está acontecendo na política, o que acontece no Senegal, principalmente no caso de Diomaye e Sonko, e pela primeira vez na história política do Senegal. Porque o que não costuma estar hoje, desde a independência de 1960, e de como o presidente da República é que está sendo presidente do partido, que está chegando no poder. E foi o caso do Sonko, e foi o caso da Abdoulaye Wade, foi o caso de Macky Sall. E sempre é que está sendo presidente do partido. Mas o caso de Diomaye é totalmente diferente. Diomaye faz parte de um partido, onde fica ele que é o presidente do partido. E Sonko que é o presidente do partido. Ele foi simples secretário-geral do Sonko, do partido Pastef, aliás. Só que, o problema está. Agora, ainda me entende, que problema que comanda e foi visível para todo mundo se de facto, o problema que ele existia. E de como? Somos teve um tipo de situação. Onde é que o presidente da República é ele que é o presidente do partido? O presidente do partido é ele que desenha, se secretário-geral, para falar que pode votar nele, e Guinness vota nele e ganha e chega poder. Logo, ele arriba mais e nomeia se presidente do partido como primeiro-ministro. Quer dizer, no partido, então ele que é o presidente de Diomaye, ele que é chefe, mas a nível da administração, o Diomaye que é chefe. Logo, automaticamente, ainda me entende, problema. Problema que não tem e problema de liderança. E geralmente, o Jubi, que manga da especialista para analistas também pensa que é que verdade. E ainda me entende crise de autoridade. Sonko, aliás, próprio mencionar manga de Biasi, tem crise de autoridade. Porque se você tem um presidente da República, que não é um primeiro-ministro, que primeiro-ministro, esse chefe dentro do partido, e que presidente da República, e bem sendo alguém concebeu como o próprio primeiro-ministro que desenhar, que mostrar ao povo, porque Diomaye, na verdade, não é que conceba.
lá automaticamente ele está tendo olhar. Mas esse problema é que ele como é que está olhar para ele como liderança do Sonko, carisma do Sonko e consequências com o Sonko e também eles votam através do Sonko. Essa verdade, é tudo ninguém pode negar jamais. Agora, liga o problema está. E o problema é também problema de eco, de como bom não e que é possível para mim que o presidente da República pode estar no primeiro-ministro para pedir que me bata fazer que me. Logo, agora também como presidente da República, uma sinti. Então, ele não tem que caso de que não pode fazer, não pode dar exemplo que aconteceu na Guiné recentemente, então se entra naquela parte, mas para você entender como presidente da República que a oposição está falando como está lá para dizer, está lá para figura, mas realmente isso é um pouco o presidente da República, são um pouco que está fazendo que ele presidente está lá para figura. Obviamente, e não toca que tem a ver com esse orgulho. E não fala, a mim também, não chega um momento para mostrar isso, mas a mim que é presidente da República. Ele tem desacordo da manga de pontos, porque o que eles eram bem poder, ele tem um programa, ele tem um projeto que apresenta para o povo desde 2014, que é também na trabalho aqui, e que projeto que ele apresenta. Divergências começam, no momento que agora eu vou apresentar ao povo um projeto, vou chegar poder, logo lá já, não é capaz de vir dar conta daquilo que vou permitir ao povo, obviamente, e alguém que põe, estou pedindo que se elegeu, o bom é que eu junto, ao mesmo tempo, e fazer parte dentro do governo, e não falou, obviamente, meu irmão, e que é isso que não combinava, e que é isso que não falava o povo. Agora, que precisa para não rever, porque senão, e não me cedo entre aspas, traição, porque não é para falar o povo de como, se vão votar no nosso, tudo que tem a ver com redução de contas, que significa de como, dívidas ocultas que o anterior governo Macky Sall ficava, e também fora daquilo, 80 e tal jovens que mataram em diferentes manifestações. Fora daquilo também, vou me permitir que, em relação a fundos políticos, porque na Senegal, o presidente da República está dando um fundo político, estimadamente a um custo de 9 bilhões. Naquilo lá, vou permitir, no meu projeto, dentro do projeto, vou apresentar uma vez que eu chegar a poder, então, aquilo tudo, vou revelar. E fundo, vou cá na cabaquel, mas ainda tem controle. Só em relação a que fundo. Porque geralmente o que está acontecendo com fundos que está da presidente da República e está usado para fins políticos. Ora que está dado para aquela. Para comprar consciência de gente, para organizar coisa como encontros de políticos por aí fora. Daí que são coisas que falar como não, e que é isso que não permite. A partir de que momento, eu também sinto claramente que o Ibina tem problema, crise entre eles. Mas a crise que tem, é crise de luz, primeiro, e que permite o povo, e chega no momento, e faz 2 anos de poder, o povo que olha, e tem um problema. Daí que ainda tem pressão, e Sonko também. Ele que foi sempre mentor, ele que foi sempre porta-voz daquele projeto, então, e nesse sentido, como, bom, num momento, e que chegar, para não realmente, para não contar aquilo que tem. E aquilo que foi caso, o até a Assembleia, e conta de como é que concorda com o Presidente da República, e acha que o Presidente da República está errado em relação com fundos que aceitar realmente o papel dele nunca mais. Porque e foi promessa que é fácil para o povo de como uma vez que chega por poder, que são de que fundos e não tendo um exercício transparente, quer dizer, como e não tendo controle em relação com o fundo. E que houve casos. Segundo, que jovens que mataram 80 e tal deles durante manifestações, militares prisioneiros políticos, uma vez que chega por poder e não tendo justiça para aquilo, negócio que houve caso, e também dívidas ocultas que o anterior governo fica, que ele próprio mais sempre critica, desde aí gosto, e que tem uma redução de contas, claro, que eu disse que eu olho nada, de certeza, são no sentido de que uma vez que combinar com o irmão que faça mais naquela linha e toma outro caminho. Agora, está naquela mesma linha, e fala, então, de certeza, é que não chega no entendimento. Mas também, se esse é o problema. De forma resumida, esse problema que tem entre o Diomaye e o Sonko. Este é um projeto que junto eles, é chega a poder, Diomaye bem disse aqui que combina, e vai fazer outra coisa, Sonko falar como não. Mais ou menos, esse que tem relações entre eles dois. Como anda, evidente, todo mundo se vê como o problema tem de crise, tem, porque se aquela, e cada chega de exonerar. E exonerar porque chega de um momento, Diomaye também tem que mostrar de como. E ele, que o Presidente da República, ele que tem decreto, de uma maneira que fala. Então, o primeiro-ministro, ele que nomear, no momento que mais se tem confiança nele, terá uma maneira que acontece. Bom, esse que mais ou menos
não podia falar em relação a eles, de forma resumida. Doutor, me pensa, para aqueles que não acompanham a política de Senegal, esse vídeo, como sempre, yes, e ainda se vive como, e não chega de um momento, e não chega bem fácil. Aliás, o de próprio Sonko, não tem um momento que não fala voz, e antecipa já, porque sempre, e tem até outros falaram como, e dizem do Maimá, ao fundo, sempre e tem algumas dúvidas em relação ao caso do Diomaye. Como na legislativa passada, e que acerta bem com a coligação do Diomaye presidente. E vai só com o Pastef. Vai só com o Pastef, porque e sempre ele entendeu, talvez, e pode chegar num certo momento, ele que o presidente é que chega é que não entendeu. Vai ter esta força do próprio partido para ser a coligação. Exatamente. Nas eleições que passam, o Diomaye tem que fazer tudo, com algum deles que tem lá, dentro da coligação, para ver com lista conjunto com a coligação, mas são boas negras, são falar não vai unicamente com lista de Pastef. Então, com índice de confiança, então, só com a própria a lista de Pastef, e vai com esse índice de confiança, e vai ganhar a eleição com maioria absoluta, maioria largada, de 130 deputados na 165 deputados. Mas, e que só acaba lá, o que estão com assim? Talvez, não podia falar com a OS, que não olha, e tem alguma dúvida, não sei se tem dúvida, mas também, e tem reserva em relação ao que Diomaye. Quer dizer, e tem sempre desconfiança, como até se cargo se mandato do deputado na Assembleia, e que aceita demitir, mas suspende esse mandato, que permite a OS reintegrar de novo, para possivelmente amanhã ainda me torna ser mais presidente da Assembleia de Senegal. É tudo antecipado, porque talvez e por mandar se cabeça como dia na chega o Diomaye não can entender muito, agora a mim tem que tomar tudo medidas possíveis para que amanhã fica empatado, vai tomar controle, se toma controle executivo é que está no decreto, que é muito normal porque é o presidente que está nomeado, legislativo se toma controle daquilo, então só quando a mim se fica sim, nada, como não sou pouco certa, e toma controle de legislativo, porque esse não chega um momento, talvez, ele que o Diomaye não chega entendimento. Porque e duas personalidades diferentes. São com alguém muito quente, são com alguém quente de sangue, mas alguém frontal. Ora que o Diomaye, essa personalidade, se você olhar, está dando alguém, um menino, muito respeitoso, muito calmo, só que na verdade, o Diomaye é alguém que gosta de guerra, de base-base. E essa que é a força do Diomaye, são com alguém muito frontal, certeza, nós sabemos que tipo de temperamento entre duas personalidades, um só é presidente e um só é primeiro-ministro, obviamente ainda tem problema entre eles, que problema aos que leva são contra com o primeiro-ministro. Mais ou menos, e este não pude falar em relação a parte, doutor. Muito obrigado, Sana. Só rapidamente, mas nem um minuto só como se tomou. Mas, porque a gente está no especulativo de como Diomaye está na seguir linha de Maki que o próprio França, ou seja, está na caminho da continuidade a projeto francês. Você acha como aquilo que se ideologia no momento? Sigue que o passo de Maki Sall. De Maki nunca se viu, papel de como que barrari de como talvez se por ser de França, talvez o instituições internacionais, FMI, Banco Mundial, talvez. Mas em relação com Maki, se não digo o que passa recentemente na candidatura de Maki nas Nações Unidas, o próprio Diomaye apoia. Então, nunca muito fia assim contra ele que Maki é muito sábio, nunca muito fia, porque se contra ele seguiu Maki, se contra ele que Maki é sábio, e na ser alguém que não define a candidatura de Maki nas Nações Unidas. E que foi caso, e ele e que apoia na barra, e que apoia Maki na candidatura nas Nações Unidas, e significa que nunca muito fia assim contra. Porque cada faz sentido, se contra ele que Maki é sábio, se contra ele está na continuidade de Maki, se contra Maki que está guiar, e que está fazendo nenhum sentido, logo Maki me selo, secretário das Nações Unidas, ele que aceita apoiar. Então isso significa que nunca muito fiel. Mas talvez França, porque nos últimos tempos, e encontra Macron manga de bias, e vai França, é contra mais na Quênia recentemente. Então, manga de dias na fala de como nos últimos tempos,
esse problema com o Sonko, um dos fatores, ele como nesse último tempo, e bem cedo, alguém muito próximo de Macron, com alguns gente que nunca fala alguns gente como se estava lá, como aqui fica, e bem cedo, gente muito próximo de que gente como aqui fica. Então, possivelmente, aquilo que não olha, porque recentemente não olha ministros que recebi, naquelas consultações que não fazem para diálogo que me se faz, diálogo nacional, e recebi manga de antigos ministros de Maqui. Bom, e podia manter contatos com antigo ministro como Maqui fica, mas Maqui pessoalmente nunca muito diferente, porque ele como Maqui nunca muito você sabe ter. Mas a França, obviamente, nem recentes viagens que fazem, e não olha que Macron recebeu. Então, pensa, França, quer ou não quer, que seja Diomaye ou outro presidente que não Benin Sonko, e não é difícil França ter a mão na Senegal, porque Dakar e praticamente faz parte de que espaço onde que a França sempre com esperança para poder manter que França África. Então, o presidente de Senegal, seja Diomaye, seja outro, e sempre ainda tem ligação de forma direta ou indireta com a França, que é evidente. Mas, as relações ultimamente entre Diomaye e o Macky, e que foi nada direito, e que de bom, mas é que Macron, recentemente, que não olha, em relação ao início ao toma poder, no momento, me pensa mais perto Macron do que Macky. Ele é evidente porque Manga de Bias não olha o Macron. É assim, verdade. Alexandre, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não agradeceu do fundo do coração. Essa é a análise que eu faço. Acho que Sobre a primeira, doutor, me estou com parte, o Manga de Bias talvez me interessa guineenses ali. Então, coisa que eu acabei de papel muito interessante, que talvez a gente que leva em consideração. Doutor, e a nós que interessa, a política interessa, que sempre nós estamos em debate de política. A gente tem que perceber de como o Estado que tem amigo, o Estado interessa que te defende. A gente tem que perceber como a política e que tem amizade na política. Doutor, desde que a política criada até hoje, e que tem amizade. O que é que está geralmente? E de como gente que está junto para criar um partido, para criar uma associação, e agora que tem a mesma ideologia. Primeiro. Segundo, agora que tem o mesmo interesse. Agora que esse interesse coincide, é parte da mesma ideologia e que a gente está diante junto. Estado, e mesmo coisa. Estado que tem Estado, amigo entre amigo. O que tem interesse? Um Estado está falando de amigos, agora que tem interesses em comum. Senegal com Guiné-Bissau nunca pode separar. Papel de como não tem quantos quilômetros de fronteira que separar. Você tem uma forte comunidade senegalesa que está ali. Você tem uma forte comunidade senegalesa que está comunidade guinense que está no Senegal. E que aqueles que vai, mas aqueles que podem ir a duas gerações. Então, nem dos países e fundamental para eles perceberem como que não é tratado de questões crise política que tem no Senegal. E sempre um olhar, então recebi aqui mensagem, eles estão fazendo ligação. Não, Sonko e amigo do Domingos, não, Diomaye, não sei lá, e amigo do Maqui e amigo do Sissoko. O que tem nada a ver? Porque quem que está no poder? E Diomaye Faye. Diomaye Faye, como sendo presidente da República de Senegal, primeiro coisa que não interessa, é o interesse de Senegal. Interesse de Senegal, mas também estabilidade de Guiné. Papel como e tem na fronteira com Guiné, porque esse vídeo como se Guiné cai só, ainda torna muito complicado para a zona do sul, já ainda que está em zona que está na divina turbulência com o rebelde de Casamar. Então, a relação que tem entre Guiné-Bissau e Senegal, e cadê a outra? Como anda sempre, eles têm que tomar muita cautela de fazer diferença. E normal, Sonko pode ser amigo do Domingos. Suma mim pode ser o amigo. Suma avô pode ser amigo do outro alguém. É muito normal na política. Mas o que significa de como? Porque amigo é amigos. Não é parte da mesma ideologia ou não tem o mesmo interesse político. Não. Sonko pode ser amigo com Domingos Simões Pereira. Porque, e pode ser o dos. Primeiro,
Domingos, nem se ser presidente da República. E cara gosta de Sonko, toque empenho Guiné-Bissau. Primeiro interesse na série de Guiné-Bissau. Sonko também quer ser o presidente, toque toma Senegal empenhar Domingos. Primeiro interesse em falar nesse país. Então, eles têm que perceber isso. Mas a amizade está tem. E que significa de como? Obviamente, que duas que têm amizade se contra, na verdade, o que interessa eles? O que está nessa metade? Coisa de amizade que tem absolutamente nada a ver com alguém chega no poder. Vou poder manter boas relações, mas poder que tem essa realidade. E é bem que tem que saber. Há uns que eles começam a ligação entre o que está na passa no Senegal. Olhar, estava botando olhar em coerência. A uns ainda fala como, por exemplo, Sonko está contra Sonko porque é o olhar próximo domingos. Está Sonko contra Sonko porque Sonko que está dando bem com o presidente Umar. Porque não fala boa, não faz revelação. Alguém que o presidente Umar mal conhece Sonko. Basir recentemente que conhece Basir de uma efeito. Sonko que não conhece. De dois. E que tem nenhuma incoerência. E que tem nenhuma coerência. Para ver como. Se contra. Não faz parte de como. Domai sai e próximo de Maqui. Exemplo. E que verdade. Porque se próximo de Maqui, e não apoia a candidatura de Maqui. Que é evidente, porque todo mundo olha. Então, se não base naquilo, mas quem comanda? Diz que está parte de como, porque eu mais próximo de Maqui, então diz que está fazendo ligação entre Maqui e o presidente Sissoko, obviamente ele tem que tomar ao lado do Basir de Maifa. Então, isso faz sentido, porque se contraba, e não é que não é base nele, Basir deveria apoiar a candidatura de Maqui, mas é capaz de para questões que não se vê como, questões puramente políticas, que é muito normal, como a gente tem que perceber como. Estado e que tem amizade dentro do Estado. Estado e interesse que está salvaguarda. Política, de uma maneira como fala, não repetir mais uma vez. Quem está junta, não partido, porque por duas coisas. É parte da mesma ideologia, ou segundo, é ter interesse que está conjugado. Isso é. Mas não tem nada a ver. A mim pensa de como. A mim, pode tomar parte porque não vota. A mim, não está votando na Guiné, suma aí a voz que está na diáspora, manga de voz, que está votando em Portugal, vota na Guiné. A mim que mesmo privilégio que eu tenho. Não vota no Senegal, não vota na Guiné. Que é muito normal, porque a lei que está permitindo aquilo lá. Mas, e que significa de como? Gosto também, é normal, porque cada quem gosta de que mistério. Não gosta de tal fulano, que é muito normal. Mas, coisa que tem nada a ver, de fazer ligação, porque esse é amigo do Domingos, que outro supostamente é amigo do Sissoko, porque é próximo de Maxá, e que está fazendo nenhum sentido, e que tem nenhuma ligação. E tem gente que gosta de Sonko, suma a mim, Alexandre, não faz parte de gente que gosta de Sonko, apesar que na eleição que passa, nunca vota nele. Presidencial, nunca vota na PASTEF. Presidencial, na Amarba, como vota. Bobi Wine próprio que Amarba, é como que a OCDE, Amarba que vai criar esse partido. Então, comanda, política sempre que acaba de explicar. E interesse, hora que interesses junta, só, gente está junta, mas hora que interesses acaba só de separar. Não pode dar milhares de exemplos do que acontece na Guiné, de uma maneira como fala. E sempre tem isso. Mas a gente tem que levar com filosofia, e tem que levar com cabeça fria para perceber como. E que nada de inimizade. Cada quem tem direito de cuidar claro que existe. Cada quem tem direito de gostar de quem existe. Cada quem tem direito de apoiar quem existe. Então, basta só para não respeitar a opinião de cada quem, que o resto já. E cada quem, carta que tem aqui, o povo que está cuidando. A nós que nós fazer análise, que nós fazer porque não gosta de política, não está papel de política. E nós dentro de política, não temos paixão por política e para pessoa dessa. Mas que tem nada a ver contra A ou contra B. Que tem absolutamente nada a ver, doutor. E acho que isso realmente... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado do fundo do coração, está bem? Obrigado. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Nós estamos com Alexandre Sana, vai para lá. Tem Jibril Bojan na linha, tem Sisto. Tem a gente na Bingosi, na vai para entrar na mano que tio, depois Gibril na volta para vos gosto. E gente se nota na vai programar, na tenta jogo se não já mano que tio Valdeli, empresário que tio. Cinco já entrando através do WhatsApp e vindo dando opinião. Bom, antes de eu entrar na mano que tio, na volta mais a visão coisa, ou não entender. Hoje não vem para fazer programa, me escrever flyer lá, limpo, explicar como não vem para analisar a situação de Senegal. Não está na papel política de Guiné-Bissau, não vem para analisar a situação de Senegal.
respeita a voz, respeita a boa opinião, e não está apreciando também tempo que você tirar para o bem. E fazer um pouco. Que eles, por exemplo, e que a turma que está interessada por política internacional, que eles, por exemplo, que interessa muito de escusa, e infelizmente aquilo que não pode comer, não vem para perder, e que como não vem na metade do caminho, não muda o programa, não, escreve ele vai já, e até que hora vai ter, que eles, por exemplo, que muito interessa, e que precisa não cobra mal, e não pode perder, outro dia, por exemplo, política sobre Guiné-Bissau, e acha como Alexandre, e alguém ideal, e com Senegal e senegalês, não se vê perfeitamente o porquê que mandam convidar, não se vê como aí alguém, se que, oh, desculpa, não se vê como aí alguém que consiga política de Senegal, que ela pode convidar, não gostaria de pedir política de Guiné e dar-se opinião, porque em senegalês, a minha por debate, se por exemplo, na papel do mulete, um capuio óvulo, ou na papel feijoada, um catena feijão. Então, portanto, não tem senegalês que consiga muito bem com a realidade lá que vive, lá que quer ser, lá que estuda, que conhece realidade de Senegal. Não gosta no papel de realidade de Guiné, não no papel de Senegal. Não vai para lá, entrando mais, mano, Catio, empresário Catio Balda, e na volta mais, é que não vem para o papel dele e situação de Senegal, que é que não te ensina análise. Tá bem? Obrigado pela compreensão. Até entrando, empresário Catio, através de WhatsApp. Pensa como eu acho bom acabar de ouvir direito. Ano Catio, não ouvindo? Boa noite. Boa noite. Muito bem. Pensa, gente, se vão ouvir, vou contar se vão ouvir voz de Catio Balé e não tem ela através de WhatsApp. Não tem ela através do WhatsApp. Pensa, mano, Catio, mais uma vez, o professor da voz, para onde você não ouviu? Alô, boa noite, mas cá não é imagem, não só. Ah, muito bem, não podia mandar a imagem, não pensa, muito bem. Ela liga a câmera. Ah, muito bem. Liga. Yeah. Muito bem. Então, nós está assim, gente não olha, assim. Tudo bem. Bom, eles é mais preciso eu, se é mais preciso eu, na vira a câmera, a boa ficar na área mais grande, não acaba de estar assim. Muito bem. Mano, Gatio, que a cuta é para falar, não? Porque eu vou acompanhar a situação no Senegal, sempre estar atento, não tem no fórum, não está papel, mas agora não papel publicamente sobre a situação do Senegal. Que eu entender, será que existe crise política? E surpreendeu, por exemplo, a posição que o Jomai tomar de demitir alguém que vem que é do mesmo projeto, não no papel de Pastef. O que eu tenho para falar em relação a essa? É a situação no Senegal, um caminho se chama de crise. Boa noite, Geraldo Silva Lopes, boa noite, ouvintes, não ouvintes, tudo. Bom, aí depois na fala, homem também de futebol, e nem papel na coisa de política. Bom, em incursão à noite ali, entrar na política, pedido de Gervásio, para mim também é modesta opinião. Bom, Gervásio, assim, Senegal, se vê, há uma hora nós estamos no Senegal, Guiné-Bissau, eu conheço Senegal muito cedo, muito jovem, é local, levar para passar férias. Eu tenho ideia, de famílias sem familiares, chamamento de índios e casamentos, a banca seja um conche Dakar, que seja hoje em Sora, até Dakar, Kaulak, Dakar, e período minha juventude, férias escolares, as zonas, tudo da passada, casa de tias, tios, tudo. E a mim, um dos apaixonantes de política senegalesa, entende? Uma paixão política Senegal durante muitos anos. Vivia Senegal e fascinante em termos de intelectualidade, de que Senegal está brilhantando na todo aspecto. Isto tem a ver com a cultura que eles teve. Só para ter ideia, Senegal, o nosso Senegal tem a cultura de guerra. Quer dizer, também independência sem guerra. Muito sério, e o cara olhando aqui que tem a ver com democracia. Então, Senegal, tudo que é cultura política e apaixonante da Senegal. Bom, há bocado, muito tempo outro convidado, né, Cauli, que Alexandre, não disse explanação que fazia, corretíssima. Aquilo básico de entrar é praticamente ali falar tudo, não compreendi que divergência, como aqui
de Pastef, de Usman, de Sonko, de Omai, tudo aquelas situações que aconteciam, explicar. Bom, e não vai entrar aí provavelmente numa parte mais adiantada. A nós não vive ontem um terremoto político na Senegal, não fala África. A minha é apaixonada de acompanhar comentários que cientistas políticos, analistas mais conceituados da África, de Costa de Marfim, de Camerún, de Congo, próprio de Guiné também, de tudo parte, e europeus ou como os africanos, sobre a análise política, sobre a crise de Senegal. E realmente está falando, provavelmente, a coisa mais apaixonante que tem e é a crise política no Senegal. Para mim, e que tem a ver só com uma crise em si, mas tudo que tem envolve de ciência política, que tem ensinado de que é política, e coisa extraordinária. Só para olhar. Só provoca a queda. Só provoca a queda, mas tem que trabalhar de casa feita. Não provoca a queda. E como primeiro-ministro, porque nunca me fica na posição. Mas analistas políticos, mal Diomaye nomeado como presidente da República e nomeação Sonko, e houve esse trabalho minarquista, e houve analistas políticos que chamavam a atenção de essa crise que poderá acontecer daqui a pouco tempo. Sonko é um animal político extraordinário. Hoje na África, não acho que tem ninguém mais como Sonko. E um animal político e um intelectual acima da média. E o pessoal que Sonko faz, e provoca essa queda daquele discurso que faz na Assembleia na véspera ou sexta-feira, ele é uma provocação clara de Sonko, mas Sonko faz já trabalho de casa, a mina ser do presidente da Assembleia. Mas esse é um jogo tão fascinante. A hoje de manhã ou ontem de noite, entourage de Diomaye descobre como plano Sonko na sede do presidente, automaticamente o próprio Diomaye muda também essa estratégia. Em lugar de nomear outra figura política, segundo analista senegalês, figura política que Diomaye tem na sua cabeça para nomear e alguém fora de Pastef. Que cara serve nunca alguém de Pastef. Hoje é princípio de jogada política na Pastores, na gabinete de Pastef, entourage de Diomaye também muda de jogo. Quem que vai acolher Aminou Mohamed? Quem que Aminou Mohamed? Alexandre explicado muito isso também. Conceituado quadro na área econômica de finanças públicas em Senegal, que trabalha na tudo que é corredores de instituições financeiras africanas e próprias europeias. Essa Aminou e fazer parte do processo que elaboraram que Senegal 2050 e um dos arquitetos que trabalha aqui grande projeto com o Pastef Mastrar. E aqui como é? E daí aqui de relação de Sonko e de relação de Diomaye. Ainda que Sonko capaz passa vergonha e não me conhece imediatamente. Mas quem é que era a primeira figura que acolheu como primeiro-ministro? Que é essa? Essa está na clave, e na maior da Senegal, como alguém fala na ITES, e tem uma outra figura fora do circuito de. Porque Diomaye se plano, ele percebe fora do circuito do Pastef. Mas cuja figura, temperatura política baixa. Temperatura política baixa. Porque Diomaye, e que faz o trabalho de casa, hoje intriga política faz e afasta Sonko. E fazer trabalho de casa, só depois de perceber como a provocação de Sonko e para demitir-lo, porque Sonko me estava à Assembleia. E deixa o governo que está ali fora e bate a observar. Porque Sonko, está claro como Sonko é um homem desiludido. O Diomaye é produto de Sonko, é menino de Sonko. E tem fotografias de cara de bebês que não olham meninos. E tem fotografias que não olham Sonko, Diomaye quase está limpando o sapato de Diomaye. Esse é minha líder, esse é minha presidente, tem aqueles vídeos tudo. Enquanto esteve na prisão, Diomaye faz. Ele que Sonko é na trabalha, Sonko está delegando tudo que aqui trabalhos técnicos. Atenção, não para ter os quadros conceituados de douane da alfândega de Senegal. A nossa não esquecer como a Sonko e ele que mexe com tudo que é poderoso de Senegal. Enquanto quadro fiscalizador, Sonko descobriu na serviço alfandegários de receita de estados fiscais,
Sonko descobre muita coisa que Sonko disse para ali fora. Coisa que na Senegal nunca ninguém quer fazer. Sonko transformado hoje num político, numa figura incontornável na Senegal, não por bater na África. Então Sonko continua mais, não porque Sonko, estrategicamente, Sonko sempre está diante disso. E por cima de como tudo que era que estava sofrendo o regime de Macky Sall e feito os presidenciais e por para o espaço de curto tempo e por para Jomaf. E me tira, Jomaf, a minha Jomai, a minha internet Jomai, uma figura calmo, tranquilo, humilde, obediente. E alguém considera como é capo de pia ao lado de Sonko. Mas o grande problema é que a figura de Sonko da sombra, seja quem for. A figura de Sonko é tão grande, tão pesado, que da sombra, seja quem for. Coitadinho de Jomaf. Hoje vou falar sempre Jomaf. Hoje vi Jomai ao lado de Sonko. E da parcela de primeiro-ministro, Sonko que presidente. Já que das noias, hora que acompanhar o aeroporto e não fazer visitas sociais, fazer encontros, hoje vi só fisionomia, cara de Jomai faz, perante Sonko. E da parte que alguém que está frente desse pai, está perante aquele Deus. Que coisa que está contente quentes, opinião pública Senegal, porque a nossa opinião Senegal não tem que papel de que cultura de país francófonos. Poder no país francófonos é a coisa mais importante na vida. País francófonos é que tem penalidade que tem em outros países. Agora que vai buscar figuras de grandes presidentes africanos do país francófonos, Leopard Senghor, Houphouët Boigny, Bambongo, Paquet, e aquelas figuras míticas, que elas exercem na plenitude, que é que poder, é de um tal que é tradicional poder africano, que é que poder na África tem exercido, mas principalmente no país francófonos. Poder na classe país, poder no lugar de um presidente da República no país francófonos, por amor de Deus, para eles estar frente de Deus. Como que deixa esse tipo de poder? É cada tipo de margem. Isso não vai de cultura senegalesa. E Leopard é um nome de independência. Francófono, intelectual. E manda alguém que teve uma visão extraordinária na 80 e acha que mandou que tinha poder, mas vai continuar na escola. E chama-se primeiro-ministro, aboliu que falar, eles existem no país, também fazem papel. Aboliu que dirigir o país. Nós, durante muito tempo, seguir a voar, meter grande gás naquela bolsa, e no dia que é eleições, voar acaba de ganhar. Não falar como logo, mudança da primeira república de Senegal, não pude falar com o tudo bem, o entra e pude cantuar na oposição. Cantuar na oposição na Senegal e luta contra Senghor e luta contra a política. O entra a presidência e pinta um novo modelo de poder diferente daquele poder conservador que até aí funcionava na Senegal. E a política Senghor, a política. A Plauá disse, e faz aquela abertura enorme, os econômicos que não sabem como, nunca Senegal movimenta tanto milhões de dinheiro como na governação da Plauá, Macky Sall. A Plauá não se vê como é na Pacífico, que usa... Karim, que não se vê como um jovem quadro de bancos internacionais em países árabes, na Europa, na França, na Inglaterra, e com os fundos internacionais dinheiro, Karim colabora com esse papel e que esse bilhão Senegal. Esse bilhão Senegal. Não lembra próprio, Macky Sall era o primeiro-ministro da Bleua. Macky Sall tão incomodado que está sentindo que o poder de filho de Macky Sall da Bleua, ele acaba de demitir fazer ruptura que a Bleua manda durante 12 anos. Nós sabemos tudo um trafolhice depois que incorpora. E nós temos continuidade nesse processo. Mas nós temos uma grande transformação de Senegal em termos de infraestrutura. Nós sabemos que começamos verdadeiramente a mas que Macky Sall dentro do projeto. Quando disse esse Macky Sall, ele que era o cérebro daquele entourage de jovens turcos de Abdelwad, que prepara tudo aquilo um projeto de uma nova governação, Macky Sall era a testa principal. Ele teve ruptura que se garante que se é da Bleuat e afasta e deixa e prepara esse caminho.
ele que substitui Abdel Wade. Macky Sall dá simplesmente continuidade de tudo que é um projeto. E dá continuidade de tudo que é um projeto político e econômico que eles têm batido com Abdel Wade. Claro, Macky Sall está-se como um homem mais moderno de política econômica e aposta na área econômica, também na área internacional. Nosso Macky Sall faz um trabalho brutal que tem a ver com a infraestrutura do Senegal. E projetos com a Abdel Wade, como sei que acabando, tipo aeroporto, tipo estádio, porque Macky Sall chega a acabar, de cara aos tem linhas de comboios, intercidades, e infraestruturas que nunca mais vai acabar. Evidentemente, Macky Sall endivida Senegal de uma maneira brutal. Nós não sabemos. Mas está falando na política, eu tenho que fazer dívida para desenvolver. Eu só vou fazer aquilo que não tem hipótese nenhuma. Tudo bem, Macky Sall faz ele diz, manga dívida para o Senegal. Mas não se tem infraestrutura que fazer. O Macky Sall, confrontado, que é fenômeno político que Sonko, limite estabelecimento de que tem no Senegal. Poder no Senegal, por amor de Deus, Sonko, limite que é. Não tem poderes no Senegal que coisa mais terrível. Não tem congregações que têm força no Senegal. Vamos aqui de Tuba, que congregações muçulmanas, várias facções diferentes, quilômetros poderosos, não está falando, grandes califas, grandes muros, nessas grandes casas, de grandes gente, se fosse como poder político, a hora que vai de Belza está pingando em Juju. Atenção, no Senegal assim que está acontecendo. Macky Sall, por ser o projeto Noja Povos Tranquilos de Sonko, recentemente na manga de visita, grandes casas de consultoria, grandes casas de grandes muros, que homens poderosos, que está sentando no chão e beija onde que lança, no qual o mais faz fácil, para Sonko está fazendo para Macky Sall fazer vídeos, tem. Ele tem que ter poder. Ele tem que estar sugestado. Então, Sonko acha uma, e tem que acabar aquilo. Onde é que o dinheiro está saindo para alimentar tudo em entouragens? E que ele sabe ver você missão como luta aquele dentro da presidência da República. Ele é um fundo ilimitado, mas durante muitos anos, assim que funciona no Senegal. Mas não como estimula de tudo. Eles vão ter um problema muito sério. Sem os e tem adeptos de toda parte do mundo da África. Quando africanistas, tudo isso, Angaval, patriota, incanelhas. A missão por não gosta que tinha, a missão quista, está falando, sim senhora, a missão quista também, apoia-se política, mas são que tem que mudar um bocado. São que tem o capo de guerra que todo mundo. O capo de guerra que todo mundo. São que tudo que passa, como Macky Sall, ele foi fazer uma luta heroica. E foi um político destemido, determinado. Fisicamente, intelectualmente, entrega-se a cabeça. No final do dia, e ganha-se luta e remove Macky Sall do poder. Mas ele me remove tudo o que tem a ver com aquele poder obsoleto que tem no Senegal de muitos anos que suga dinheiro. E mexe tudo casas. Mudanças, principalmente na área econômica. Aí que tem um grande problema. Porque a hora que são com a guerra internamente me estimula, mas são com a guerra com o mundo interior, principalmente a França. Uma luta terrível. Porque são bom, e sim de bloqueio. O que bloqueio são bons? Politicamente, internamente, tudo bem. Mas a hora que são com a França, se luta que está fazendo a França enquanto que está no poder, mas se politica poder, hoje é que se consegue. Por amor de Deus, não é papel de França. Para ter potência mundial. E na tudo na África, país francófonos. França tem aqueles tudo na mão, uma cultura. Maiores empresas francesas tudo na África que estão nela. Para mudar aquilo que de qualquer maneira que faça, ou comprar guerra, que não saiu caro. Não que só que não passa na Chayel. País que está na Chayel, que acha como é, tem que fazer lutura com a França. Aliás, já não sofre consequências enormes. Mas tem manga de interesses. Só qualquer que fazer. E ficar só porta. De guerra contra a FMI, Banco Mundial e abre-se guerra. Bom, investidores privados, fundos privados, tudo fica porque a França tem influência. França pode ligar para um cheque na país árabe e falar, eu vou aqui para o fundo, não há uma boa mandar para sinal, acabou mandar lá, porque falar no tal que está ali assim. França está ouvido, a nação está a sofrer problema internamente. Se reformas e planos que me em prática e tem problema de crise financeira. E luta e recupera bilhões
está na ataca no outro lado. Gente rico no Senegal, na período de Macky Sall, são com rouba caças e rouba treinos, são com manda bloquear, tudo e mais alguma coisa. Mas tem aspectos que você vê como tribunais, manga de bias, cajal, daquilo que são com raiva, e acha como, porque enquanto eu mais percebi facilmente como, atenção, eu vou tirar de província, não tem que ter cuidado, não tem que ser do equilíbrio, não tem que fazer equilíbrio. Eu mais começando a volta para trás, ficar acompanhando Sonko já, nessa manga de decisões políticas de força. Eu mais vou ter o seu estilo, então não estou meio alguém calmo, ponderado. E cá acompanha, eu mais computa, porque logo a aproximação de entourage antigo índice de Macky Sall ao pé a volta de Jomai e começando a mudar a percepção de Jomai manga de coisas contra Sonko. Exatamente, porque nós somos uma política africana, não tem vivido tudo a base de intriga. É normal que Jomai começar a abrir porta de palácios se adversários antigos, começando a receber, a reunir elas de noite, a reunir elas de dia, é evidentemente que toda que a baila tem experiência de Estado. Tem experiência de Estado e governar tanto tempo como aqui, essas não levam a ser visão que Estado, como é que o Estado está funcionando. Aqui, como é começando a distância de certa política, de radicalismo, isso é como sacar a entender muito. Então, quando não ia manga de se provoca, mas eu acho como, e diga eu Luciano, para mim chega, tem que fazer leitura, nunca tem que estar continuar a estar submetido a um homem que me mete na política. E me na política, por exemplo, Sonko. Já que Jomai, e questão Jomai, já que questão facilitando, não reformas, não combinado, coisas tudo que não decide fazer. Está na bloquear, claramente sai em Assembleia. Ele faz o trabalho de casa. Essa demissão de provocar na sexta-feira e demitido sábado. Então, domingo, e preparar esse vídeo como está na caminho de vai para a Assembleia. Entourage de Jomai também faz um trabalho de casa e prepara logo. No lugar de uma figura independente, tecnocrata, que me meter na poder e decidir o que é alguém que vai fazer isso. O que é que acontece? A Osna Bastidores na sede de Pastef, de poder não mitiga, e foi uma água de balde fria. Porque esse é um estratega de trabalhar na planos de Pastef e manter naquele grande projeto 2050 e trabalhar lá. Então, olha logo água fria na sede de Pastef, porque o Pastef está decidido para confronto. A favor com o Sonko. Sonko está confrontando Sonko e Cali. Ele pode poder na Senegal. A não se como na Senegal e tem um grande preconceito entre o Sul e entre casamentos. Tem um grande preconceito, não se vê lá. Senegal teve todos os poderes na Senegal. Força poder de pular fulas de olhos. Eles nunca aceitam, mas nunca aceitam de bom grado uma que arrancas mandiacos e mandingas e que está no mesmo nível deles. Não. A nós não se vê lá. Quem que conhece Senegal, história do Senegal? A nós se vê dos poderes na Senegal, forte, e poder de pular fulas, olhos. Não só o poder econômico de que próprio Caseta reivindica historicamente. Que elas nunca aceitam. São um terremoto político bem lá de casamento. E bem queria, bem mexer, que tudo é um poder que tem na Senegal, que tudo que... Até não são qualquer mexer só com o poder político. Tem de poder político, poder econômico, poder de confrarias. De casas de grandes muros. Como Salana, Tuba, bem para outro lado. Sonko, mexicanas tudo. Luta de Sonko, a nós que está apoiando Sonko, fica luta fácil. Então Sonko tem esse problema. Agora, o Maquina resolvido com Maquina vai, nunca se diz, será que o primeiro-ministro nomeado e não conseguir criar equilíbrio? E Sonko calma e para a luta agressiva que tem, né? Bem decidido, não vive na Senegal, não trabalha, não cabe a legislatura de tudo, não vai para a eleição de 2029. Papá, a gente tem muita dúvida
tenho muita dúvida, porque são se ideia, se radicalismo político que ali tem, não já são na certa. Bom, lugar de um presidente da Assembleia, ele requeria um certo decoro, uma certa figura calma, tranquila, que postura de Estado. Quem sabe se ainda aqui tribuna e não tem aqui, mas eles vão provocar e não vai, por exemplo, não já gosto de irmã de Maquissal, a tal sal que irmã de Maquissal, que um parlamentar dinâmica, que um parlamentar terrível, que minha intelectual, e minha na Senegal, temível, e ali fula irmã de Maquissal, mas não é defesa que sabe. E tem um contexto, é suposto eleição de São como presidente da Assembleia e invocar a sérios artigos, mas porque artigo do Senegal está falando. A boca elegido como deputado, se for elegido para um cargo governamental, durante aquele período, a boca podia exercer o lugar de deputado. Mas sabe o que sair? Durante um mês, podia ocupar o lugar. E que lá que são para fazer? A boia logo, a ligação na Guiné não está interpretando esse, mas não está falando a cabeça lá superior. No Senegal também ali, porque é mulher como intelectual e advogada, conceituada no Senegal, acha que uma só um pouco podia desempenhar o lugar de presidente da Assembleia e tinha que ser para ser um vice-presidente. Presidente demitir e tem que ser um vice-presidente. Bom, ali, elas internamente é na baixa realmente e tem essa contradição ali. Mas a minha acha que a gente de Maquissal, se a estrutura jurídica de ser gabinete, isso é muitíssimo bem. O que é fazer? É uma jogada política, porque provavelmente são guasta para alguma, estava já farto, porque realmente, então, ofuscar jamais. Eu vi só, então, um analista político senegalês que fala na Gigante, muito interessante, que fala que é verdade. Protocolarmente, na tapete vermelho, que tem candidação presidente da República. Mas Sonko quase não pode ficar diante de Jomai no serviço protocolares. Mas tem a ver com a postura de Sonko. Sonko nunca aceita a realidade. Jomai se vive ofuscado durante muito tempo. Bom, pelo menos você, se tem um primeiro-ministro que se vê como ele acaba no ofuscado, não tem Jomai. Tudo bem. Agora, se esse primeiro-ministro que cuide e cá tem equilíbrio de fazer equilíbrio entre Sonko e Pastef, casa presidencial, acredita com uma crise na Senegal não continua. Mas e tem uma coisa que nos tranquiliza a gente sabe que lá Senegal ainda devia vir a bagunça, não. Senegal é guerra política, nunca essa não tornou aqui, o regime de Macky Sall e Muri, 80 e tal, que nunca que leva, e que aqui em causa o regime de Macky Sall, pensando como inabatido, se governo abatido e não dá no golpe de Estado. Não, isso nunca na Senegal é impensável. É da instituição forte. Não, nunca é impensável. Tribunais está lá, é na Jubi, é na Faci, que entra. Por exemplo, você imagina como deputados de minoria recorrem contesta junto ao Tribunal Constitucional sobre a legalidade da suposta nomeação de Sonko. Se o Supremo Tribunal, de uma maneira tranquila, o Tribunal Constitucional do Senegal, ela se passa rapidamente. Se fala Sonko, por ser frente da Assembleia, Sonko cai cedo. Mas você fala, não, ilegal, só quando cedo. Assim que faz Macky Sall. Fala Macky Sall, pare. Nem louco, nem é muito decreto, nem um dia, nem 2 dias, o cara fazer na presidência, podia acabar, quem levou a sair? Macky Sall sai. Na aspecto da minha acha como o que me preocupa e que tem consistência jurídica na Senegal, você vê como político que faz tudo esse pliar, esse vê uma hora que chega lá, esse vê como realmente como aqui não jogar. Então, na aspecto não acho que tem problema nenhuma. Bom, a mim, minha opinião, sou um quista, de maneira que assim está falando, mas atenção, não acho como ele deve ser muito moderado. Se política contra o Ocidente não criar problema. Ele hoje se 2 anos de governação e ficar vulnerável. Dinheiro que vem. Tem que ser equilibrado. Se não se vê como é que ele paga 41 mil contratos. Mas será que aquilo também é um dos motivos que leva na saída para que ele queima essa imagem? Não, eu acho que sim, porque são muito inteligentes. Então, falar alguma são para perceber como a guerra contra o Ocidente, não que a guerra contra o Ocidente 100%, não tem que ter equilíbrio.
Mas, por amor de Deus, não tem só uma Líbia, Níger, que acusa na situação que está nela. E consequência de guerra, porque hoje está mal cabeça global entrega bloco russo. Bloco russo que tem tradição na África. Pelo amor de Deus. É que tem tradição na África. É que tem tradição na África. Mali, nunca gana ter paz. Agora, Senegal. E você vê como Senegal e centro econômico de França, na África, eles caminham. Mas não é o que passa com o Bagbo. O Bagbo tinha começado a guerra com Sarkozy. O Bagbo teve a sua opinião que ele levava na guerra, que Sarkozy fala como Sarkozy, está pedindo dinheiro que o Sarkozy desmentiu. Tudo bem. Não, o que acontece? Sarkozy simplesmente manda tirar na mulher. Porque Abidjan é capital econômica de França, na África. Um dos países mais extraordinários na África. É tirar onde como é que está na poder. É levantar o Ouattara chega a estabilizar o país de França, tudo é fácil. Tudo bem. Não prepara, não correr risco na Senegal. Só um bom correr risco na Senegal, pessoal. E tem patriotas, e tem juventude, 90% de juventude, e tem patriotas na manga de países da África. Mas só que ele quer chegar. Só que tem que ter equilíbrio, uma coluna de riquezas, tudo bem, não tem que rever contratos de petróleo, não rever, de gás, não rever, minerais de pedra, não rever, mas dentro do equilíbrio, a política eu falo como não importa tudo que é França, depois de 60 anos, você tem uma base militar de França para ficar, bem, então amanhã se já deixa se entrar no país, o que está acontecendo na Mali? E o poder frágil que tem na Mali? E o poder frágil que tem na costa, na Níger, naquele país lá de, como que está falando de rapazinho lá, que eu estava. É tudo que pode se pensa, porque a guerra que lobbies garantem. Então, são coisas que se do presidente. Meu caros amigos, me estou a convencer, qualquer presidente da África, principalmente países francofones, tem que desfilar aquele tapete vermelho de Eliseu. Sabe o que desfilava, meu caro amigo? Está tramado, o que tem hipótese. Fica com Macron, não fala com Macron, que Binté Vazar, presidente mais novo da história de França, e Binté Vazar, bem líder que rebeldia de novos poderes na África. Tudo bem. Grande presença de França e grande presença africana, já foi sempre sumiço, nunca é confrontado que é realidade. Bom, Macron, se poder, desde que entra poder, Macron confrontado com a realidade de países africanos. Manga dele acha que não tem que acabar com o poder francês libertinoso. Bom, Macron é político resistente. Macron está da cara, veio à África e poupado na grande conferência e discute que elas e com elas. E que desistir. Tudo bem, isso é uma manga que tem que fazer para mudar, mas também não define interesse de França. Ele define interesse econômico de França espalhado na África. Interesses de empresas, grandes empresas de empresas de gases, empresas de tudo, com ramos alimentares. É capaz de mexer de qualquer maneira. Até isso não pode ter problema. Porque não pode fazer política, não pode brilhar na política, não, cara amigo. Na final do dia, tudo gente não sabe para comer. Olha que a casa que tem comida, precisa formar. E é o governo que não paga. Dinheiro que tem. Dinheiro funciona na era Abdelwad. O maquisal como nunca nos países africanos. Tudo bem, devem descobrir dívidas ocultas. Deve assim que está funcionando, descobrir. Como é que vão resolver? São baixas como não, que tem que ajoelhar perante a FMI, que tem que ajoelhar perante o Banco Mundial, e que tem que ajoelhar perante fundos árabes. Bom, está tramado, só quando ajoelha perante esse não consegue dinheiro. Não consegue dinheiro, é um grande problema. Não tem que ter equilíbrio. Não tem um grande político que está falando, político admirável, que tem uma grande preocupação de sempre ter equilíbrio entre, principalmente no papel de países da África, porque não confrontado com manga de crise, situações, principalmente Guiné-Bissau, e que ele faz uma explanação de que equilíbrio que tem que fazer, só que faz na política, no interesse, geoestratégia que tem no mundo, está tramando. Songo que tem o povo lá dela, mas Songo tem que ser que mesmo povo que não apoiava e que mesmo povo final do dia não vai para casa para comer. A seca tem na luz, a seca tem comida na casa comer, que ela pode vir contra ela. A minha acha Songo saindo como primeiro-ministro e mistifica para queimar a cabeça. E desgaste vai enorme. Para ver contestações tem aí sindicatos, professores, alunos, faculdades, tudo tem. Na Senegal você tem logo na figura do primeiro-ministro.
Quem que não manda é Sonko. Na Senegal, o poder sempre está na mão do presidente. Presidente sem partidos que está com ele nomeia. Não lembro um ano, mas que sale dal bater gana de remover o lugar do primeiro-ministro. Mas bem volta aquela. E foi pela primeira vez no Senegal. E tem um presidente que tem partido na mão, que tem aquele poder absoluto. Porque se fosse ao contrário, só o que estava aqui ganhava, que estava presidente da República, não tem nada dessa história, não. Provavelmente, se o primeiro-ministro Baos, e era Diomaye, pois Diomaye era secretário. Alguém que mais confere aquilo que não nomeava. Mas quem sendo ao contrário, só um tem partido para a Steph na mão. Diomaye está tendo partido. Até Diomaye hoje tem necessidade de como se queria uma estrutura de um apoiante. Era o Diomaye, banaria, manga quente da antigo regime. Aquilo é que foi fatal para ela. Foi fatal para ela, minha já para Diomaye. Agora, Sonko é simplesmente Sonko e um furacão político que ninguém está tendo hipótese. Na próxima 3 anos no Senegal, ele é para todo mundo descansar, ele comanda Sonko estrategicamente e sai de poder como primeiro-ministro. Desgaste também. O poder não tem este poder, aí tem outro gente não, me se que está aguentando o poder e desgaste. Então, Sonko percebeu. Desgaste na perspectiva de credibilidade e tem certos setores sociais que estão bem apoiados. Mas ele que está aplicando, ele que está, na Senegal, só quando eu vi alguém que está aplicando o líder do governo, porque ele realmente é o presidente e ele que é o primeiro-ministro. Que eu mais estava lá, só para dizer uma, que eu mais estava ali no exercício, inutilmente aquele poder. Mas são o que está mantendo. Mas são o que percebi, perante manga de entraves, manga de fichacudas, e acha como tem que ser, ele provoca esse saída. Esse provoca esse queda para que ele tirar. Você me se base como presidente da Assembleia, calmamente bate o juízo. Desde que se altura própria de 2029. Ele que acontece na calma. Só que essa na guerra de gato do Caju, ali na osso. Jamais, no lugar de Nubia, uma democrática, fora de Pastef, o DFB decidiu com alguém que se amiga de estudos, que é trabalhar aquele que esteve na sua metade, que o técnico conceituado, que trabalha no processo de 2050. Então, meus caros amigos, essa é a opinião que a minha sobre a crise Senegal. Agora, que ninguém tem medo de não pensar que a crise Senegal é que se encamba, mas é que é habitual no outro país da África. Não. O Senegal tem consistência porque a estrutura de poderes, justiças, militares, muito menos que assim está na seca, está na terra de políticos na guerra. E tenho certeza que o Senegal não sei disso. O Senegal tem uma cultura política que tem juventude intelectual, tem gente vivido numa cultura política que é uma coisa extraordinária. As ideias políticas estão discutidas, mas tem que excluir a gente se cada quem está aqui capacidade de ter. Até por isso, a minha tem nenhum medo. O que não vive no Senegal e está falando política dura e pura, que não vive no Senegal, verdade. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, Mano Catió. Muito obrigado. Mesmo muito bom análise. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Nós estava aqui empresário Catió Balé, através para ver a questão técnica, quando eu consegui pôr na tela, passou uma boa análise, né? Então, portanto, KCB, pensa, não tem a Brahma jornalista, não coi ali na linha, não é para Bojan também, não coi na linha, Jibril Bojan, não assisto, não coi na linha. Então, se não tem mais gente, pensa, não vai para fica programa, se não é que Bojan, não é alguém aponta para aquilo, hora para apontar também, Mano Catió, sobre a atual situação de, se gosta de política de Ibrahima Traoré. Muito bem, se gosta dessa política. Entretanto, só hora que nós vamos fazer programa também sobre que países de Israel, é que não por aí vai para avaliar que situação. Atualmente, a OSA, aliás, não faz sobre questão de Senegal, só para nós saber sobre o país vizinho. Política na Senegal está suscitar no interesse, está suscitar debate na Guiné-Bissau. Então, portanto, que ela comanda notícia, a OSA não acabei semana que explica a voz. Que tem no programa que tem nada a ver com a política de Guiné, e exclusivamente dedicado à atual situação política que nós vivemos, que se vive em crise que nós vivemos na Senegal, porque uma democracia muito madura, não é como aqueles que tentar conseguir encontrar solução rapidamente, é que o próprio presidente Diomaye Faye, não é, em vez de optar para o caminho de guerra,
a política, somando que não estava assim na Guiné, e buscar caminho de solução. Qual que caminho de solução que não pode falar? Ou seja, e por simplesmente na Senegal e cá automaticamente somando que está acontecendo, por exemplo, no sistema presidencialismo, que ora que o partido que tem em números de deputados, que nós é 130, no universo 165, e tem a maioria qualificada, ora que vou tirar uma figura tipo Sonko, que é presidente de um partido que ganha eleição com maioria qualificada, vou obrigado a devolver poder para que o partido para nomear o novo primeiro-ministro. Em Senegal está acontecendo assim, e está acontecendo assim porque o sistema presidencialismo não tem ela. Então, Sonko, eu mais faz uma que o próprio mano que eu acabei de explicar ali na escola, ele acaba com o caminho de luta política e tenta buscar caminho para consenso, tempo para Canadá por ir bloqueado na parlamento. E vai buscar uma figura de consenso que está tudo, que está bem que tanto com e próximo a eles todos, e um dos arquitetos que fala de que programa não fala terra arranca, Senegal também tem de ser que é de linha desenvolvimento até 2000, estratégico até 2050. Então, esse é um dos arquitetos de que programa e ele é muito próximo a minha negócio, Gervásio, especialista de comércio, bola, na política, tíssimo também lutador bom. Muito bem. A política, tudo franja, tudo gente está ligado à política. Portanto, às vezes, na profissão que tem nada a ver com ideologia política, mas às vezes a gente está pensando, lembra a semana passada, aquilo que foi tema de discussão de Mbappé, de que a gente entendeu como e que tinha que intervir na situação política de França que nós vivemos atualmente, que não é crescimento da extrema-direita, ele como sendo figura pública influente e papia e que contente com o argumento que a gente entendeu como eu falo assim, como ele jogador de bola, que cuida de jogar bola, e que deles que ele conta como eles e ser humano. Cada quem tem essa profissão, cada quem tem essa ideologia política, cada quem tem que por emitir opinião nesse país. Então, portanto, a hoje um dia, situações, tudo que trata de política que tem nada a ver com a profissão. Não por ser o engenheiro, não por ser advogado, não por ser empresário disto, não por ser isto, não por ser isto. Que lá cana tu e não pode emitir opinião porque situação política que estão cá nós tudo não junta. E não juntar nós tudo somos que chamar a própria política, um bom política no país, porque cá tem um país no mundo que desenvolve, que há políticos que desenvolvem, que existem no mundo. Então, portanto, a própria empresa, não está a ouvir falar de política de empresa. Então, tem que ter uma linha mestra que tem que traçar. E que linha que está desenvolvendo todo o setor. E desporto, e agricultura, e comércio, e cultura. Então, portanto, tudo gente faz parte de política. Na qualquer país do mundo, tudo gente por aí opina sobre situação política, porque é uma coisa que está afetando diariamente. Muito bem. Semana que não falava, Jomai foi muito estratégico e acabar a buscar e acabar a comprar guerra política naquele aspecto, porque se batisse outro alguém fora de quadro de Pastef, aliás, que é que não vai acontecer? Você quer mandar de mês de Pastef. Cada vez que vai bater uma partido, Pastef, e estava se lembrando uma bebida que está bebida no Senegal. Como é que não? Aquele pastis, uma bebida francesa. Então, está confundindo logo sempre com Pastef. Bom, pastis, aquele pastis, de bebida francesa. Então, portanto, Jomai vai acolher alguém que por servir de ponte entre próprio deputados de Pastef, que o Presidente da República, próprio Presidente da República, que o Presidente da Assembleia Nacional Popular. Então, poder na continuidade na mão de Pastef, de que mangas e coisas que vai para bloqueado no Parlamento. Ou seja, isso que está mostrando a diferença de políticos experientes, ou aliás, comprometidos, como se fala, políticos comprometidos com essa situação. Em vez de guerra, por exemplo, guerra pessoal dentro da instituição de Estado, é preferido deixar aquela de parte, é guerra para sair dessa crise que está nela. Tá vendo?
Muito obrigado. Um comentário na cola também de nosso professor, Arielino da Cruz, que fala assim que eu falei, explicando qual que é a atual situação na Mali, na Níger. Isso é como fala vos. A voz que é que notícia que não papel empresário que eu e exclusivamente sobre a situação no Senegal. Então, que convidar o mano que o próprio o irmão Alexandre, para vir debruçar exclusivamente sobre situação política, atual situação política que nós vivemos no Senegal. Outro viés, não por isso de interesse público, não por ir para ver a atual situação que nós vivemos também, é países próprios diante de esses países de Sahel, esses crises saem de coisa. Então, não por também bem, não vimos papel dessa situação lá, não por papel de eles individualmente, uma vez que ser de interesse público. Porque a política da nossa região, se estabilidade política tem na sua região, Guiné-Bissau também está ganha que lá. Então, a nós não resumir para mim papel de situação política que nós vivemos no Senegal. Muito obrigado pela atenção, Gustavo Gervásio Silva Lopes. Não agradecemos para o tempo que vou tirar. Nós sabemos como o programa começa um bocadinho tarde, mas não por aí, a nós que não há senegalês, havemos primeiro-ministro, a nós que não temos primeiro-ministro, então, e que quer ser muito bom na parte para não caber papia escolha de que primeiro-ministro que vai ser, porque tudo gente me percebe, porque nós já no Senegal e a nós que parece como sendo, como por falar vos, por exemplo, gente diz que uma PAGC é um partido que tem ramificação, PAGC é um partido de 70 anos, PAGC é um partido que contribui para libertar a África. Então, a gente tem que saber como existe campos de concentração na mangas de países africanos. Se o na Guiné está lembrava a Nhadona tem uma cantiga que está cantando. Havia de que tempo se bubuliba, está mandava gente se catarafal, gente estava mais para Angola. Tem uma música que está cantando, ou um colega aprenderam. Havia de brincadeira que brincar. Está falando, mandinga brincar comigo, brincar aquele. E panta para vai binar e lambo kuma bolsa para vai Angola vai que tempo se buliba na tempo de Colomba às vezes até tirova e Guiné como castigo na era colonial mandou para ser tempo alguns campos de concentração que tinha na várias colônias mandava gente para Angola. Então, portanto, o próprio PAGC, que era o movimento de libertação nacional, ele tem a ramificação que mangas de países, aliás, de movimentos africanos também lutam pela libertação, tanto Argélia, próprio ANP, não tem próprio Frelimo, não tem partido de Angola, então mangas de ramificação. E é como está ficando um bocadinho absurdo, porque como a gente leva com essas pagos, não falam bem, PGC não can entender isso. Hoje dia já, mas Cabo Verde é mais que contente aquele que Vitória PAICV. PAIGC. Isso sigla que mudaram letra só. PAICV e PAIGC. Que a gente can entender. Então, Vitória de PAICV e Vitória de PAIGC. E que até nem põe nem tira. Nós estamos em país diferente. Então, portanto, é outros partidos que vêm parte na Guiné que ela tenta criar ramificação forçosamente. Ou buscar tudo aqueles que é opositor de PAICV ou PAIGC para entender como aquelas que se é amigo. E cá tem sentido. Porque outros partidos tudo que vêm cá tem ideologia. Portanto, cá tem ideologia e cá tem muito sentido. PAIGC por manifestar vitória de o ANP, de partido, por exemplo, na Argélia. Não por manifestar vitória de próprio MPLA. E natural, isso aí partidos tradicionais, partidos que o PAIGC tem ligação com eles. Portanto, e como partido, eu vou contente com na Senegal também vou contente. Não, são os laços históricos. PAIGC é como partido de brincadeira. Está bem? Vou ficar direito, vou ter o resto de uma feliz noite. Pensar. Nós vamos voltar mais sobre a nossa situação durante essa semana que nós vemos. Nós esperamos para nós ver que desenrolar. A minha parte já foi o ponto final na questão de portagente. Explica aqui que não tinha que explicar. Isso que é engraçado, não vai pedir criação de leis.
para papel sobre delito econômico. Ninguém quer falar sobre aquilo. Não coisa, como é que é possível? Não falei que existe nenhuma lei que dinheiro tomado, por exemplo, 5 milhões tomado, o comando militar não entende, e vai partir para doanas lá na Portugal, lá, e funcionários alfandegários de Portugal, na pleno Natal, 5 milhões de euros. Vai ser uma mão de Santiago. Como é que o Conselho Nacional que tem tempo criou uma lei que por aí exige Portugal devolução de dinheiro? E mais está preocupado que Fulossó, Merna, Gervásio, Joaquim, Ivo, Antônio, entende? Bajibril, companhia, Beto Nhaga, assim. A gente mais está preocupado por levantar aquelas para Guiné-Bissau de que, não vai chegar 5 milhões. Trabalha Merna por chegar 5 milhões. Não vai chegar 5 milhões. Se eles levam 5 milhões, se leva 5, pediu 5 milhões que tu vai bater na Natal. Pensa como aquele aí nascer uma bem-vindo. Portanto, acaba sem nenhum tipo de sentido. Gosto junto, gosto que vai Silva Lopes, Tony Tavares a partir de Irlanda. Boa noite para vós tudo. Nós estamos juntos, irmão. Anabela Sama, boa noite para vós tudo. Deputado Marciano Ndi, no grande artista, no eterno artista, Sidônio Paz. Boa noite. Vou ter uma feliz noite a vós tudo. Tá bem? Com licença. Nós estamos juntos. E mais uma vez, obrigado por ter convidado o empresário Catio Balde, que não era bonzinho, Saná. Tá bem? Vou ter uma feliz noite.